tarde a todos. Na semana passada trouxe-vos Bitcoin tem o futuro em risco, 21 milhões de Bitcoins, parte 1 e parte 2. Foi um vídeo um pouco polémico. Hoje vou-lhe trazer o reverso da medalha e a razão pela qual nós precisamos de uma Bitcoin que seja livre e que sirva à população e que sirva ao mundo em detrimento da narrativa da reserva de valor. Antes de mais, vou só fazer aqui uma pequena introdução aos créditos de carbono, que é um mercado de venda de emissões. Tem sido tentado criar pelas pessoas que estão nos bancos americanos e também ao redor do mundo para conseguir estabelecer esse trading dos créditos de carbono. Implicaria que qualquer coisa ou qualquer ação que as pessoas façam se vá refletir em créditos de carbono. Se nós temos uma emissão num terreno que nós possuímos em determinado sítio, nós não seremos o dono do ar que está por cima desse terreno ou dos recursos, porque eles vão ser monetizados, vão ser colocados nas blockchains, uma vez que esse mercado não foi aceite. Conforme as pessoas que investiram, que foram os bancos, que investiram milhões nesses mercados e depois ao verem que as coisas não andavam para a frente e os milhões tinham sido investidos, eles vão se socorrer sempre das pessoas que fazem as manifestações contra o clima e que andam à volta do mundo, colocar-se no meio das estradas, a destruir obras de arte, coisas desse género. Tudo isso para forçar a mentalidade das pessoas a irem numa direção que tudo o que nós fazemos hoje tem que ser controlado de uma forma real por créditos de carbono ou por algum sistema de vigilância onde se saiba o que é que cada um gasta. Eu penso que nos últimos anos aquilo que tem continuado a acontecer é que as pessoas que estão no poder, sejam as pessoas que estão nos bancos centrais ou nos governos, que depois fazem políticas, onde essas políticas são sempre assinadas em favor deles, ou seja, se eles tiverem um certo interesse numa determinada situação, então quando chegam à política é um bocado por forcing. Eu penso que nos últimos anos conseguimos observar que a maior parte das moedas fiat estão a desaparecer, estão a ser dilapidadas, o seu poder de compra cada vez é menor, e essa situação tem muito a ver com as políticas que são feitas nos bancos centrais e nos governos e com as pessoas que vão parar esses governos e que são nomeados para fazer essas políticas que depois se tornam públicas. Por exemplo, o Steve Mnuchin, que é uma pessoa que foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump, claro que trabalhou no Goldman Sachs, e como ele, muitas outras pessoas que eu podia estar aqui à procura que são secretários ou foram secretários do Tesouro, estiveram ligados na crise de 2008 ao problema que, segundo dizem, foi causado por bancos e depois o setor público teve que vir intervir e salvar o dia. Claro que as pessoas que estão nos bancos e que precisam das políticas passadas chegam ao governo e forçam as pessoas a cumprir ou a aceitar as decisões através dessas políticas públicas que vão beneficiar o setor privado. Posto isto, à volta do mundo nós temos a utilização de stablecoins como a Circle ou como a Tether por parte das pessoas na Argentina porque perderam o poder de compra e depois têm usado sistemas digitais onde têm que fazer o KYC deles, têm que se registar, alguns até foram fazer aqui o scan à retina do projeto do Sam Altman, onde vendem os dados biométricos a troco de algum dinheiro, porque isto mexe com o desespero e com a pobreza das pessoas. Ou seja, quando as pessoas têm poucos recursos, o que é que vão fazer? Vão vender os dados dele e vão fazer onboarding para um sistema de vigilância. E isso tem a ver com o que eu estava a falar aqui das stablecoins, que depois são negociadas no mercado pago ou no mercado livre, que são plataformas que têm ligações aos bancos norte-americanos e que têm ligações também a uma das maiores exchanges do Brasil, que é aqui o mercado Bitcoin. Ou seja, dá a sensação que estas wallets e estas carteiras todas do cripto pertencem, se calhar, a várias empresas, mas na realidade elas vão capturar dados e enviá-los para as mesmas entidades centralizadas. Eu tenho andado a falar muitas vezes que há muita infraestrutura que pertence aos banqueiros, nomeadamente ao JP Morgan, que por acaso também tem uma moeda, por acaso também pode vir a ser utilizada para as pessoas transacionarem quando começarem a perder a confiança total nas moedas fiat, e depois sabe-se lá Deus que produtos é que vão utilizar, oferecidos por quem, não é? Estou a imaginar um DeFi a nível institucional que lhes prometa que não perdem o poder de compra ou que o seu valor não é dilapidado ano após ano. Estamos aqui a ver mais um caso onde a JP Morgan está ligada com a Avalanche, e não é por acaso que o fundador da Avax apareceu muitas vezes no Congresso americano para dar um bitite ao outro sobre as leis do cripto. Na altura em que se falava que o Gary Gensler estava a agir mal e tal, houve várias audições e então o CEO da Avalanche esteve lá. E isso é mais um exemplo como os grandes players, como por exemplo a BlackRock, estão a tokenizar e estão a comprar infraestrutura das blockchains. Não é por acaso que nós vamos
temos o RWA, o S-Treasuries e depois aparecem por aqui as chains todas que estão a ser utilizadas e todos nós sabemos as ligações que as chains têm a esse tal mundo empresarial, o que é ótimo de um ponto de vista excepcional, de outro ponto de vista já vamos falar a seguir. Há pouco falei-vos aqui da grande crise de 2008 que diziam eles tinham sido causada pelos bancos, todos sabemos mais ou menos como é que as coisas aconteceram, foram defaults em cima de defaults por ações irresponsáveis de bancos privados e também outro tipo de bancos que depois precipitaram créditos mal parados em cima dos outros e ratings a esses créditos e acho que já toda a gente conhece a história daquilo que foi, só para dizer que depois no final das contas todas eles tiveram que fazer um bailout aos bancos e quem pagou foram os contribuintes. A grande dificuldade que estes atores têm tido é implementar os tais créditos de carbono porque pelos vistos as pessoas não quiseram saber dos créditos para nada. E então, uma vez que não conseguiram implementá-los de uma forma privada, o que é que acontece a seguir? A seguir vão tentar encontrar uma forma de legislar esses créditos de carbono junto dos governos. Neste caso, já sabemos que o maior é os Estados Unidos e já sabemos que as pessoas que trabalham nos bancos, como o Citigroup, que ainda agora eu estava a falar da crise de 2008, escolheu um conselho, um gabinete na direção do Obama para tratar desse tal problema da crise de 2008 e foi o Citigroup que escolheu esse gabinete. Ou seja, já sabemos e já sabíamos, por aquilo que temos visto este ano, que dentro do governo americano, tudo o que é leis, e vejam o Gary Gensler, por exemplo, ele tem agido em nome de alguém, que ninguém sabe quem, nós temos uma ideia, não é? Nós percebemos perfeitamente para quem é que o Gary Gensler está a fazer as leis ou está a tentar passar as leis, porque são a essas entidades que causam maior problema as criptomoedas, ou tudo o que seja cripto ou que seja livre. Então há que legislar, há que dizer que é uma security, há que fazer 30 por uma linha para tentar levar o povo na direção que os grandes grupos querem para depois colocarem os produtos onde eles investiram milhões a render. Como vocês sabem, em 2008 ou 2007 o Satoshi Nakamoto colocou aqui o white paper da Bitcoin, onde ele escreveu em letras gordas Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. E é aqui que eu vou tentar mostrar-vos a opinião que eu tive no vídeo que eu fiz, onde eu disse que a Bitcoin, para mim, tinha que ter um bloco maior e tinha sido capturada e que tinha um problema na mineração que ia levar às pessoas que são donas dos ETFs ou das empresas de mineração a querer minerar enquanto os incentivos reduzem. Isso tem, na minha opinião, um plano por trás maquiavélico desde há muitos anos. Fica muito claro que Satoshi cria um sistema puramente ponto a ponto, ou uma versão de um sistema ponto a ponto que é dinheiro eletrónico e que permite pagamentos online diretos de uma parte para a outra, sem intermediários e sem qualquer instituição financeira, peer-to-peer. Portanto, aqui a Bitcoin não era um asset storage, não era um armazenamento de valor, não era uma reserva de valor, era uma ferramenta de liberdade financeira que neste momento tinha que ser absorvida pelo sistema para não poder permitir essa tal liberdade financeira. A Bitcoin é assim, uma interação não permissionada entre duas partes. Não permissionada. Nós não temos que pedir a ninguém e ninguém pode censurar as nossas transações. E isto é uma ameaça aos bancos centrais e aos governos, porque torna as pessoas livres. E o ethos da Bitcoin era mesmo esse. Era um ethos de libertarianismo e de liberdade e de não sermos censurados e de ser dinheiro para toda a gente. O que é que acontece com o bloco pequeno e com todas as situações que temos debatido aqui, das Layers 2 e por aí fora? Existe uma narrativa perpetuada também aqui pelo Satoshi, onde a Bitcoin é uma colmeia de energia digital, que é uma reserva de valor, blá 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 blá, e que as pessoas e os bitcoiners têm que cumprir as normas e que não podem sair fora do status quo e têm que pagar as taxas deles para ficar tudo legal. Um discurso super bonito. Que a Bitcoin é uma reserva de valor e depois, a par com o Satoshi, o que é que nós temos? Temos os mídia, desde já há muito tempo, numa narrativa de store of value, reserva de valor. Ainda temos aqui o primeiro de uma reserva de valor para um meio de troca, escassez e atributos reserva de valor, compreender a Bitcoin como reserva de valor, se a Bitcoin pode ser um rival do ouro na reserva de valor, o investidor naval Ravikant chama BTC uma reserva de valor, o futuro da Bitcoin será levado por uma tecnologia ou será uma reserva de valor. Toda a gente tem a narrativa da reserva de valor. Até já o Larry Fink da BlackRock tem a narrativa de que a Bitcoin é uma reserva de valor. Muito obrigado a todos por terem assistido ao vídeo. Se calhar num próximo episódio faremos a extensão deste tema da narrativa da reserva de valor
pessoa e de deixarmos para trás uma Bitcoin que seria um sistema de pagamentos para toda a gente mundial, mas para isso teria de ser dimensionada. Penso que é um dos conceitos mais importantes para a humanidade e para o futuro da nossa sociedade e aquilo que vai acontecer, tendo em conta os CBDCs, as novas wallets, novas identidades digitais, a Web3. Todo este assunto revolve muito à volta da captura do poder e de perceber a qualquer momento o que é que as pessoas estão a fazer com o seu capital, como é que podem gastar, quando, como e porquê. E posto isto, até à próxima.